Eu sou Clarice, eu sou diretora do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, é uma organização internacional e a gente atua em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Eu sou um consultor, fui professor de transporte e tráfego na Universidade de São Paulo e sou um consultor que atua aqui no Brasil e no exterior na área de transportes. Eu sou Poliana, eu sou mestre em engenharia urbana. Eu fundei uma empresa que se chama Courbana, que é desenvolvimento de cidades voltado para pessoas. Eu sou engenheira civil, mestre em engenharia de transportes e sou diretora de mobilidade urbana da Federação das Empresas de Transporte por Ônibus do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Suzy Balussier, eu sou jornalista, historiadora e trabalho há 25 anos com o setor de transporte público, com mobilidade urbana. Os especialistas estão dizendo que nós vamos ter que lidar, o lockdown vai acabar, mas o vírus não vai sumir, nós vamos ter que lidar com o vírus por cerca de 2 anos. Então, eu queria que vocês me dissessem como vocês imaginam a mobilidade nesse período e que tipo de medidas, como o transporte público vai se adaptar, e que tipo de medidas vão ser necessárias serem adotadas, não só pelos operadores de transporte, mas pela própria população. Eu acho que assim, as medidas elas já estão começando a serem tomadas, né? Assim, então, intensificação de higienização e sanitização, isso é inquestionável, né? E vai ter que ser permanente. E vai ter que ser permanente, não é só nesse momento. Né? Limpezas nos terminais, limpezas nos pontos de parada. Aqui no Brasil a gente ainda usa muito dinheiro dentro a bordo, né? Então isso é uma coisa que nesse momento a gente está intensificando a utilização e as propagandas para a utilização apenas do cartão, que cada um tem o seu cartão, cada um utilize o seu smart card para poder carregar e utilizar cada vez menos o dinheiro. Eu acredito que isso é uma coisa que fique, né, que as pessoas tenham cada vez menos, utilize cada vez menos o dinheiro. Eu acho que é uma coisa que pode ficar. A utilização de máscara, né, é uma coisa que o asiático já tinha muito na sua cultura, talvez por ter passado por outros tipos de vírus que a gente não passou, e talvez a gente continue com essa cultura. A gente é um povo que toca em tudo, né? A gente tem mania de pegar em tudo. É uma coisa que a gente vai ter que começar a acostumar. E aí, mais uma vez, se os veículos tiverem que ficar cada vez mais vazios, aí o financiamento vai ter que aparecer. Eu acho que a gente vai, cada vez que a gente roda em todo tipo de solução, vai ter que passar por algum modelo de financiamento, porque senão não vai parar em pé. Senão todo o sistema que hoje, praticamente no Brasil, ele é todo privado, ele vai ter que ser público, de fato, né? Porque não tem condições de se sustentar, né? Então, eu acredito que sejam essas coisas que a gente vá lá na frente. O que a gente ainda não sabe é como que essa demanda vai voltar, né? A gente estima, né? Isso é uma estimativa, perto do que a gente tem visto nos outros lugares, é que a gente deva chegar a um patamar de 70% do que a gente, dezembro, a gente deve alcançar os 70% do que a gente transportou em dezembro do ano passado. É um sentimento que nós estamos dentro de uma retomada de 2% a cada semana, quando as coisas começarem a voltar, mas é um sentimento. Tudo vai depender de cada uma das cidades, do poder aquisitivo dessas cidades, da especificação da quantidade de pessoas infectadas da cidade, enfim, alguns fatores, mas é um sentimento nosso. Tem diversas medidas que muitas vezes são vistas como temporárias, a Richelle até mencionou a questão da manutenção e da limpeza, ela não vai poder ser só uma medida temporária, ela vai ter que ser uma medida de fato que se torna permanente, né? E que de certa forma a gente pode pensar de que modo que isso está melhorando a qualidade do sistema como um todo. Acho que tem diversas medidas que a gente está vendo, está mapeando que as cidades estão tomando, em alguns casos cidades que precisam com muita rapidez redesenhar alguma operação, né? Ter uma flexibilidade no desenho da operação. Então, por exemplo, as cidades que fizeram um redesenho em suas linhas, suas rotas para atender especificamente, para garantir especificamente o acesso à saúde, tanto aos profissionais quanto a pacientes, né? A gente viu isso em Madrid, na região metropolitana de Paris, em Bruxelas, em Buenos Aires, redesenhos muito rápidos. Então, acho que é interessante pensar isso, né?
Como é que a gente consegue ter essa flexibilidade no redesenho? Medidas que estão sendo tomadas para redução de lotação, por exemplo, de veículos ou estações. Em Beijing, acho que tem um caso com QR Code, você reserva um lugar nas duas principais estações do sistema de Beijing, né? Para entrar na estação, você apresenta o QR Code para entrar, então tem uma questão de não ter uma estação lotada. Algumas cidades usando muito esse sistema on demand, né, que o Wagner mencionou aqui, enfim, estão tentando então ajustar como é que a tecnologia pode ajudar a redesenhar essa operação. Acho que isso é interessante, né? Como é que essas medidas são lições que a gente está agora vendo e que elas vêm como lições, como ações socorristas, né, emergenciais, mas como é que elas podem trazer, de fato, uma inovação para o sistema? Acho que isso é uma pergunta muito importante que a gente precisa sempre ter em mente, né, da gente não ter só uma prática socorrista, mas a gente pensar como é que isso, de fato, melhora a qualidade do que o que a gente está oferecendo e que passa a ter, de novo, eu vou usar esse termo capacidade adaptativa, é um termo meio estranho, mas é um termo bastante usado na discussão sobre adaptação das cidades às mudanças climáticas. E eu assisti recentemente a um webinar muito interessante, são muitos, né, lives e webinars, mas que falava, esse foi com o Richard Sennett, né, que é esse urbanista bem famoso, e que falava que essa experiência que a gente está vivendo agora, ela pode ser vista como um balão de ensaio para a implementação de medidas emergenciais nos sistemas da cidade para os grandes eventos que vão continuar acontecendo, eventos extremos, né, relacionados com as mudanças climáticas. Então, a gente vai continuar tendo uma série de choques na cidade e a gente precisa ter uma capacidade de responder. Então, acho que essa capacidade de desenhar, de ter flexibilidade no desenho do sistema, né, de garantir que o sistema continue funcionando, de ter medidas de proteção, como o que a Richelle falou aqui, de higienização, né? Acho que isso a gente está vendo em todos os lugares. Em alguns lugares, por exemplo, as cidades americanas de menor porte, de médio porte, onde já tem um subsídio ao transporte público, né? São algumas cidades no estado de Nevada, Ohio, Vermont, eles viram que estava tendo uma queda do uso de transporte público e eles tiraram a tarifa por um período para que as pessoas não deixem de usar o transporte público para o transporte que é visto como essencial e que atinge um grande percentual da população de baixa renda, né, que é quem é trabalhador na área do que é considerado essencial e precisa do acesso. Então, quer dizer, é uma flexibilidade do desenho e do planejamento que a gente precisa ter. Agora que para isso, de novo, aí eu acho que corroborando com o que a Richelle falou, a gente volta para a questão do financiamento, né? Então, a gente precisa ter uma capacidade de ter essa flexibilidade que somente eu acho que o financiamento nos dá, de fato, essa possibilidade. Entender que na retomada o transporte público ele vai ter um papel fundamental, inclusive para a retomada econômica, não só porque ele é empregador, mas porque a gente precisa circular para conseguir fazer a roda girar, né? Então, acho que entender que o socorro ao setor do transporte agora, ele é urgente também como medida de retomada. Acho que isso é uma questão importante para a gente pensar. É importantíssimo falar no barateamento da tarifa, né? Porque vai ser ele que vai ser capaz de trazer ou não afugentar as pessoas nesse momento, né? Em que o desemprego vai estar muito grande, em que as pessoas vão estar empobrecidas porque as coisas vão estar caras e a economia não vai estar tão forte. Então, importantíssimo o que você falou. A gente vê também que quem usa o transporte de massa hoje, grande parte, é a população pobre. E a população pobre ela não vai ter uma outra escolha nesse primeiro momento. A gente não vai ter escolha de comprar um carro, de não usar o transporte público. Então, ele precisa ser algo seguro mesmo. Então, essa sensação de segurança, de capacidade de locomoção com segurança também, com uma tarifa menor, é muito importante para que continue usando o transporte público. A gente está vendo a queda de demanda que está acontecendo há algum tempo, principalmente pelo empobrecimento da população, que muitas vezes, aqui em Belo Horizonte, a passagem é R$4,50. Então, muitas vezes, as pessoas escolhem fazer o deslocamento a pé por não ter R$4,50 para pagar o transporte. Então, é muito importante olhar para isso com um olhar de desigualdade também, né? Que estamos num país muito desigual. Essa questão do financiamento ele é básico,
E, definitivamente, nas grandes cidades, nós temos que colocar essa questão da cobrança pelo questionamento. Eu acho que é uma maneira de você conseguir. Eu sei que politicamente talvez um pouco difícil e tal, mas nesse momento é mais fácil. É mais fácil e tem como justificar, não é? E isso vai trazer um benefício enorme na sequência, enorme, né? Então, na minha opinião, nós temos que batalhar a tarifa de questionamentos. A gente fala pedágio urbano, parece uma coisa assim, tem todo um clima a respeito, né? Falar pedágio urbano, parece uma coisa... Parece uma coisa londrina, né? Congestionamento, é a tarifa pelo congestionamento que você está trazendo, porque você está indo de automóvel, né? Isso é de um lado. De outro lado, os municípios têm que melhorar as condições para o transporte não motorizado, porque muita gente vai começar a sair de bicicleta elétrica e tal, muita gente. Então, cada vez mais, então, garantir segurança, né? Então, você tinha mencionado, Poliana, lá, do pessoal andar a pé, né? Eu trabalho passando na África. Na África, o pessoal anda quilômetros a pé, por causa do valor da tarifa, né? Enfim, mas poder usar a bicicleta seria uma boa. E daí ter um patrocínio de bicicleta, sabe? De ser mais barato, poder comprar uma bicicleta, mas também poder dirigir com segurança, né? Pedalar com segurança, isso seria importante. No mínimo, você ter esses bicicletários de tempo em tempo e garantir a oferta nos eixos de maior demanda, nas vias arteriais, né? Garante oferta nas vias arteriais. Nós vamos ter que rever o desenho do sistema, porque, enfim, se houver um enxugamento de demanda como está previsto, né, você vai acabar, porque se você começa a diminuir muito, de repente, para chegar a linha, você vai ter 1 por hora, se tiver. Daí precisa ter horário definido, é trabalhar com horário. Eu morei na Inglaterra uma vez, numa cidade, que a demanda era muito pequena, eu usava o transporte público, e tinha um horário. Naquele horário passava o ônibus, senão era no outro horário, na outra hora, né? Então, tem um sistema de horário. Mas, para ter horário, você tem que ter faixa exclusiva, você não pode, o congestionamento não pode perturbar tanto o movimento dos ônibus, né? Em suma, nós estamos num período assim, de grande desafio. A preocupação maior é voltar a ter van, porque algumas empresas operadoras vão acabar parando de operar e o espaço vazio vai ser ocupado, né? A teoria dos gases, né? Vai ser ocupado. Se não tiver ônibus, vai ter a van, né? Então, isso é um problema. E daí, se fala que o ônibus é lotado, tá, imagina uma van.